Olá, retomando o estudo então da camada 2, tratando nessa unidade sobre VLANs, né, o Virtual Local Area Network. O conceito de VLAN é um conceito simples, basicamente é a capacidade que nós temos de criar LANs virtuais, né, uma rede LAN de forma virtual dentro de uma rede LAN física existente, né? E qual que é o objetivo disso? Permitir, por exemplo, que máquinas que estejam distantes possam se trocar informação e também reduzir o domínio de broadcast na rede. Nós percebemos na unidade anterior, quando nós estudamos o Spanning Tree, por exemplo, que quando nós soltamos um quadro de broadcast, esse quadro é replicado em todas as portas do domínio de broadcast daquela rede. E se nós temos um loop, né, no caso do Spanning Tree, esse quadro nunca vai finalizar, chegando ao ponto de fazer com que a rede praticamente se espalhe, né? A rede apresente uma lentidão muito grande. Da mesma forma, se nós começarmos a espalhar esses switches e fazer com que essa rede tenha um grande domínio de broadcast, nós temos também uma grande replicação de broadcast para máquinas que não têm interesse, né? Máquinas que não estão relacionadas ao mesmo domínio de negócio, por exemplo. Então, nós podemos estruturar essa rede de tal forma que esses domínios de broadcast sejam reduzidos. E esse é o objetivo das VLANs, né? Então, pensando no nosso problema, vamos imaginar o seguinte: nós temos aqui um switch num andar num prédio, né, num andar qualquer de um prédio, vou chamar esse switch 1, e nesse switch nós temos conectados a máquina 1 da diretoria, a máquina 2 da diretoria, a máquina 1 do financeiro, também a máquina 2 do financeiro. E aí nós temos um outro andar, por exemplo, só para nós colocarmos uma distância física. É claro que o que importa é o switch que nós estamos conectando, não qual andar nós estamos, né? Nós podemos ter uma estrutura na mesma sala com mais de um switch, ou no mesmo andar vários switches, ou espalhados, né? Depende de como nós montamos a nossa estrutura, a nossa arquitetura. Mas vamos imaginar que nós temos agora um switch em outro andar, em outra localidade, e nós temos aqui uma outra máquina do financeiro, outras máquinas da diretoria, por exemplo, a máquina 3 da diretoria e a máquina 4 da diretoria, e vamos colocar aqui uma quarta máquina aqui da administração, a primeira máquina da administração. E, naturalmente, como uma diretoria, por exemplo, as máquinas da diretoria tratam o mesmo problema de negócio da máquina 3 da máquina 4, é natural que essas máquinas precisem acessar os mesmos recursos. Então, talvez o mesmo file server, por exemplo, arquivos compartilhados entre eles, né? E assim por diante, os mesmos sistemas, né? Então, é natural que essas máquinas precisem trocar dados. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Interligar esses dois switches, né? Uma vez que, para que esse dado fisicamente seja deslocado da máquina de diretoria 1, por exemplo, a diretoria 3, nós precisamos de um caminho físico, né? Então, nós interligamos esses dois switches. E aí começa a aparecer o nosso problema. Porque uma vez que nós emitimos um quadro de broadcast na máquina, originamos um quadro de broadcast na máquina da diretoria 1, o que vai acontecer com esse quadro de broadcast? Ele será replicado em todas as portas do switch 1. E não somente nas portas do switch 1, ele também será replicado no cabo que está fazendo esse empilhamento, essa junção dos dois switches. E, naturalmente, em todas as portas do switch 2. Agora, se nós ampliamos essa estrutura para 50 suítes, por exemplo, nós teremos 50 suítes, por exemplo, cada um de 48 portas, replicando esses quadros, né? Então, esses quadros não vão parar de ser replicados. E nossa rede começa a apresentar um baixo desempenho, porque nós estamos com um domínio de broadcast muito grande. Então, qual seria o nosso desejo? Qual que é a nossa opção? É fazer com que as máquinas que são semelhantes, que trabalham, por exemplo, no mesmo domínio de negócio, tenham acesso a uma rede 1, né? E o domínio de broadcast fica limitado a essa rede 1. Da mesma forma, as máquinas da diretoria têm um segundo domínio de broadcast, né? E eles trabalham numa segunda rede, uma rede apartada, uma rede separada, fazendo com que o quadro broadcast de uma máquina não seja entregue para um outro domínio de negócio, por exemplo. Nós podemos separar isso também por andares, né? Aqui eu estou só colocando no domínio de negócio para que a gente possa ter um conhecimento claro do que está acontecendo. E uma terceira unidade aqui, uma terceira rede física para administração, para a máquina da administração, fazendo com que ela também fique isolada. Dessa forma, quando nós mandarmos um quadro broadcast da máquina da diretoria 1, né, mandarmos um quadro aqui, quem vai receber? A máquina 2 da diretoria, a máquina 3 da diretoria e a máquina 4 da diretoria, né? Nós não teremos quadros sendo enviados para a máquina do financeiro nem para a máquina da administração. Então, fisicamente, uma solução paliativa que nós poderíamos fazer é, num andar do prédio, nós colocamos aqui dois suítes, né? Nesse primeiro suíte nós colocamos as máquinas da diretoria, ou melhor, do financeiro, só para ficar fácil a numeração, para a numeração bater.
e colocaríamos no outro switch as máquinas da diretoria, máquina 1 e a máquina 2 da diretoria. No outro andar, né, nós colocaríamos 3 suítes, né, já que nós precisamos criar 3 redes. E aí nós já começamos a perceber a ineficiência desse modelo. Então nós temos aqui a máquina 3 do financeiro, a máquina 3 da diretoria, a máquina 4 da diretoria e a máquina isolada aqui da administração. Então, nesse momento, essas máquinas estão isoladas. Então, se eu mandar um quadro de broadcast aqui da máquina financeiro 1, esse quadro só vai ser replicado para o financeiro 2. Mas ainda não consigo fazer a comunicação da máquina financeiro 1 com a máquina financeiro 3. Né? Então, para isso, nós vamos interligar esses switches de acordo com o grupo de negócio que nós definimos aqui atrás. Né? Então, na rede 1, né, nesse conjunto de rede 1, nós temos a máquina do financeiro interligada, como nós temos aqui. Nesse domínio 2 de broadcast, agora nós temos a máquina da diretoria interligada. E aí, nessa rede 3, no terceiro domínio de broadcast, a máquina de administração. Nesse modelo, nós estamos interligando máquinas que estão distantes, então, andares diferentes, elas continuam conectadas, podendo trabalhar naturalmente, e reduzimos o domínio de broadcast. Mas a que custo nós fizemos isso? Ao custo de, em vez de usarmos 2 suítes como nós tínhamos antes, nós estamos usando agora 5 suítes. A nossa estrutura mais que dobrou de tamanho, né? E naturalmente nosso gasto também. Então, qual seria uma solução, sem dizer a complexidade de gerenciar isso, né? Porque nós teríamos agora múltiplos cabos no backbone vertical, né? Esse cabo que interliga um switch no outro aqui entre os andares, como nós já dissemos, né? Quando nós temos aqui os andares dos prédios, imaginar que isso seja um andar, aqui nós temos um segundo andar, né? E aqui um terceiro andar, por que não? Então, o que nós fazemos normalmente? Criamos um ponto aqui de passagem de cabo entre esses andares, uma sala, né, naturalmente com uma passagem como se fosse um fosso de elevador, né, só que com estrutura para instalar os racks, e nós passamos então o nosso cabeamento vertical nessa estrutura aqui. Né? Então, o cabeamento vertical ele fica dentro dessa estrutura, e esse cabeamento vertical que nós chamamos de backbone da rede local. Né? Então, além de nós fazermos isso, nesse modelo que nós temos aqui, né, no primeiro desenho nós teríamos um único cabo descendo. Nesse modelo que nós temos aqui, nós já teríamos 2 cabos descendo aqui em paralelo, o que tornaria essa gerência bastante complexa. E, naturalmente, à medida que aumenta a quantidade de redes, né, que eu estou criando, né, de domínio de broadcast que eu estou criando, a quantidade de cabos que nós temos que interligar aqui vai aumentando também, né, tornando a nossa estrutura muito mais complexa. E qual que seria, então, uma solução muito mais viável, né? Seria nós implementarmos esses 2 switches dentro de um único switch físico. Então, aqui nós teríamos o switch 1, por exemplo, né, que é o mesmo switch 1 que nós tínhamos antes aqui, e nós implementarmos essa mesma estrutura dentro do switch 2. Né? Então, aqui nós temos o switch 2, que é o mesmo switch 2 que nós tínhamos antes. Né? Então, fisicamente, os switches se mantiveram, os equipamentos se mantiveram. O que nós fizemos? Dentro deles, nós criamos apenas as redes virtuais. Então, aqui eu vou ter a VLAN 1, né? Ou seja, essa rede virtual que nós criamos aqui, que nós definimos, esse domínio de broadcast aqui, ele foi criado como essa rede virtual aqui dentro, ou uma VLAN 1, de tal forma que, uma vez que eu mando um domínio de broadcast entre esses 2 da máquina financeira 1, ele só vai ser espelhado nas VLANs que possuem o mesmo número. Então, na VLAN, tudo que entra de broadcast na VLAN só sai nas máquinas que estão conectadas na VLAN 1 de outro switch. Da mesma forma, nós criamos aqui uma VLAN 2, que é a VLAN da administração, da diretoria. Né? Então, tudo que eu mando na máquina da diretoria agora só chega na VLAN 2 aqui. E da mesma forma, nós criamos a VLAN 3 para a administração. Agora, obviamente, como nós temos agora só 2 switches, eu não preciso mais fazer essa interligação com esses 2 cabos, né? Esses 2 cabos aqui, eles podem sair daqui e nós podemos interligar esses 2 switches com apenas um cabo. E é natural, e nós vamos ver nos próximos slides, que esse cabo aqui seja diferente desse tipo de cabo que conecta a máquina. Né? Aqui nós temos uma porta que nós chamamos de porta de acesso, ou seja, uma porta que está dando acesso para um host, para uma máquina, é uma porta convencional, e essa porta, esse cabo que nós estamos aqui, as portas que interligam esses cabos, são chamadas de porta trunk, ou deveriam ser configuradas como trunk, ou seja, é uma porta, um tipo de porta específica que vai passar múltiplas VLANs sobre ela, e não apenas uma única VLAN.
Porta de acesso possui uma única VLAN, ou seja, essa máquina de financeiro 1, ela tem acesso somente à VLAN 1, a porta dela é uma porta de acesso marcada para rodar na VLAN 1, e essa porta que nós temos aqui entre esses dois switches físicos são portas denominadas trunk, que fazem o tráfego de todas as VLANs. Então, quando eu mando um quadro fisicamente, quando eu mando um quadro da máquina F1, quadro de broadcast, por exemplo, ele precisa chegar na máquina F3, esse quadro vai ser replicado aqui na máquina F1, replica na máquina F2, vai passar pela porta trunk, mas vai ser entregue do outro lado apenas na VLAN 1 e não nas VLANs 2. Ele é entregue apenas na VLAN de mesmo número. Então, VLAN 1 trabalha com VLAN 1, VLAN 2 trabalha com VLAN 2 e VLAN 3 com VLAN 3. Com isso, nós criamos 3 domínios de broadcast. Então, nós temos o domínio de broadcast da VLAN 1 como se fosse switches físicos. Então, observe que esse switch que nós temos agora, esse switch 1 que nós temos, ele é um switch físico, mas virtualmente, logicamente, ele está configurado como se fossem 2 switches independentes e esse switch 2 como se fossem 3 switches independentes, né? Esse é o conceito de VLAN. Com uma definição mais formal, nós podemos dizer, então, que VLANs é um conjunto de estações finais com mesmos requisitos, independentemente da localização física. Ou seja, nós temos localizações físicas diferentes, máquinas com os mesmos requisitos, no nosso caso, a diretoria financeira e administração, fazendo com que essas máquinas consigam trocar informação. Mas, naturalmente, consigam trocar informação dentro do seu domínio de broadcast, né? Fazendo com que esse domínio de broadcast seja limitado. Naturalmente, nós vamos começar, com o tempo, a perceber que as VLANs apoiam no processo de segurança. Porque uma vez que eu crio múltiplas VLANs e faço o trânsito, sair de uma VLAN para outra, eu posso colocar um equipamento de filtro, como um firewall, por exemplo, no meio dessas VLANs, fazendo com que a filtragem ocorra por um equipamento específico próprio para isso. Mas, conceitualmente, a VLAN foi criada para se organizar redes físicas, para permitir que máquinas distantes se comuniquem e para reduzir os domínios de broadcast, né? Definir os domínios de broadcast. Não foi criada naturalmente para a área de segurança, mas nós as utilizamos para isso. E aí uma definição da Cisco bastante completa é que VLANs possuem os mesmos atributos de uma LAN física, isso é importante, né? Os atributos, as VLANs possuem os mesmos atributos de uma LAN física, então tudo que ocorre dentro de uma VLAN também ocorre dentro de uma LAN convencional. Então, se eu colocar um switch sem configuração nenhuma e um switch com VLAN, a característica dos dois são exatamente iguais, né? Só que o que nós podemos fazer com VLAN adicionalmente, o que nós não conseguimos fazer numa LAN, né, no barramento convencional, é agrupar estações finais que estejam localizadas, mesmo se elas estiverem distantes, né, fisicamente. Então, elas podem estar fisicamente, não estarem fisicamente no mesmo local, né, elas estão localizadas distante uma da outra e nós podemos conectar essas máquinas também. Naturalmente, se eu usar 2 switches, múltiplos switches, como foi o nosso caso, no exemplo anterior, os 5 switches, eu também vou ter o mesmo resultado, né, um resultado parecido, mas muito mais complexo, muito menos eficiente, né, de se organizar a estrutura. Então, VLANs são redes virtuais, LANs virtuais, criadas, né, para que estações finais sejam conectadas, mesmo que distante, e que limitem esse domínio de broadcast, organize esse domínio de broadcast. Com relação ao resto da definição, que nós já dissemos, né? Os switches são interligados, então, por VLANs trunk, né? Ou por portas trunk. São portas que fazem a comunicação de múltiplas VLANs. Elas se comunicam por meio de roteadores. Aí isso é um caso interessante, porque, veja bem, quando nós temos um switch, e esse switch está dividido em 2 VLANs, VLAN 1 e VLAN 2, e nós temos aqui um segundo switch, por exemplo, né? Também com essas mesmas VLANs, e nós colocamos uma máquina na VLAN 1 aqui, né? Uma máquina 1, e uma máquina na VLAN 1 do outro lado. Quando nós interligamos, né? Eu vou pegar uma porta aqui específica que não está na VLAN, a porta agora em trunk, e vou interligar esses 2 switches. Quando a máquina 1 envia um quadro para a máquina 2, esse quadro segue pela porta trunk e é entregue pela máquina 2. Mas, quando nós colocamos aqui, vou chamar esse de máquina N1, e aqui é uma máquina N2. Mas quando a máquina M1 tenta enviar um quadro para a máquina N1, né? Então, a máquina N enviando um quadro para a máquina N,
esse trajeto não ocorre. Que é como se eu tivesse, né, dois switches físicos, né, um conectado à máquina M1 aqui e o outro conectado à máquina N1. E aí, se nós trazermos as máquinas que estão aqui do outro lado, é como se eu tivesse a máquina N2 conectada nesse switch e a máquina M2 conectada aqui. É como se esse isolamento ocorresse. Não existe, né, esse cabo aqui no meio, né, de fato. Então, a rede virtual nos traz esse cenário que está aqui. Ou seja, a comunicação não ocorre mais entre essas redes. E aí, se nós formos olhar, por exemplo, quando nós colocamos o IP em cima, e aí nós vamos estudar IP na próxima unidade, mas só para nós simplificarmos aqui o exemplo, nós podemos ter uma rede, por exemplo, 92680 com a máscara 255, 255, 2550. O que essa máquina está dizendo? Essa máscara está dizendo que os 3 octetos que definem o IP são de rede e esse último que está como 0 é o número da máquina. Então, para as máquinas estarem na mesma rede IP, elas precisam estar nessa numeração, o 92681. Se eu tiver uma máquina, por exemplo, 92682, ela já não está na mesma rede. E todo o endereço IP, toda a rede IP, ela é colocada diferente para cada rede física que nós temos. Então, nessa rede que nós temos aqui, por exemplo, na VLAN 1, né, que seria esse switch 1 aqui nosso aqui embaixo, nós vamos colocar o endereço 926810, alguma coisa, por exemplo, essa máquina seria o 926801 e essa máquina 926802. Por outro lado, nós podemos criar a rede aqui, o 926810, por exemplo, né, já que lembrando, né, nós estamos usando uma rede classe C, então os 3 primeiros números do IP é que indicam qual que é a rede física que a máquina está conectada. Então nós teríamos aqui a N1, o 9268.10.1 e o 9268.10.2. Então percebam que mesmo pela camada 3, essas máquinas não conseguem se identificar, porque o 9268.1 é diferente de 9268.10. Então, as máquinas não só fisicamente elas estão isoladas, como na camada 3 nós também iremos isolar essas máquinas. Então, se na camada 3 essas máquinas estão isoladas, o que nós precisamos para fazer com que essas máquinas consigam trocar informação? Nós precisamos inserir um roteador no meio do caminho. Por quê? Porque o roteador vai falar numa das suas interfaces, vai trabalhar com a rede 192.68.1 alguma coisa, na outra interface vai trabalhar com a rede 92.68.10 alguma coisa. E nós não vimos lá atrás que é o roteador que troca os barramentos, que troca as redes físicas, é ele que toma a decisão para onde que o pacote deve ir. Né? Então, fisicamente, a camada 2 ela está limitada pelo seu domínio de broadcast, no caso da rede Ethernet. Ela está limitada pelo seu domínio de broadcast. Passou do seu domínio de broadcast, eu não consigo mais enviar quadros. Né? Então, a máquina M1 não consegue mais enviar quadros para a máquina N1. Né? Porque fisicamente, apesar deles estarem dentro do mesmo switch aqui físico, virtualmente elas estão em LAN separados, em barramentos separados, replicando esse cenário aqui, ó, como se nós tivéssemos 2 switches, e não mais um switch só, apesar de serem virtuais, mas são 2 switches. Então, nós temos como a Cisco, nós vimos a definição da Cisco, com as mesmas características. Então, a VLAN tem a mesma característica da LAN, né, de uma rede física. Então, para fazer essa interligação das duas, eu preciso de um roteador entre as duas. Né? Sem o roteador, eu não consigo fazer isso. Naturalmente, o roteador também vai passar por uma otimização para usar um único cabo para conversar com várias LANs, né? VLANs. Aqui nós temos, no exemplo de baixo, 2 cabos sendo usados nesse roteador. Nós também veremos na unidade 3, nós vamos usar um cabo só para fazer isso e criando subinterfaces. Da mesma forma que nós fizemos aqui com a interface trunk, né? Mas conceitualmente nós temos esse cenário aqui. Então, toda vez que nós interligamos, precisamos interligar VLANs, né? Fazer com que dados de uma VLAN passem para outra, nós precisamos do apoio de um roteador. E aqui está a exemplificação do que nós dissemos, né? Toda vez que nós fazemos um broadcast de uma máquina, né, um switch que está aqui sem VLAN nenhuma configurada, esse domínio de broadcast, esse broadcast vai ser espalhado quando nós mandamos um quadro broadcast, que esse quadro broadcast, por exemplo, como um ARP, vai ser espalhado por todas as portas. Diferentemente de quando nós colocamos um switch aqui configurado com VLAN, quando nós mandamos um quadro numa porta de uma VLAN da VLAN 10, por exemplo, vai ser replicado apenas nas outras portas que estão na VLAN 10. E com isso, nós chegamos a um segundo ponto. Como que nós configuramos
essas VLANs. Essas VLANs elas podem ser configuradas de duas formas. Uma forma estática, em que você vai pegar um switch, né, um determinado switch, como nós tínhamos aqui, né, no exemplo anterior, e dizer, olha, a porta 1 participa da VLAN 10, a porta 4 participa da VLAN 20, a porta 9 da VLAN 10 e a porta 12 da VLAN 20. E aí, naturalmente, como nós estamos fazendo isso de forma estática, quer dizer, uma porta está nessa VLAN, a segunda porta nessa VLAN, e quando nós vamos configurar o switch, nós vamos entrar em porta a porta, ou selecionar um conjunto de portas e atribuir a uma VLAN. Então, nós estamos fazendo isso de forma estática, dizendo qual porta em qual VLAN. E aí, naturalmente, nós estamos percebendo aqui que a porta 2, a 3, a 5, 6 e as demais aqui que não estão conectadas, não possuem VLAN conectada, não possuem VLAN registrada. Então, todo switch, como nós vimos lá atrás, quando nós estávamos falando sobre Span Tree, quando nós compramos habilitamos um switch gerenciável, todas as portas participam da VLAN 1. E aí, naturalmente, conforme nós vamos tirando as portas da VLAN, né, as demais se mantêm na VLAN 1 e as novas vão para a VLAN que nós acabamos de cadastrar. Então, esse processo de registrar porta por VLAN é o que nós chamamos de um processo estático, né? Ou seja, a vinculação ocorreu fixamente por portas, né? Cada porta na sua VLAN. Uma outra forma é fazer vinculação dinâmica. Eu posso pegar, por exemplo, o MAC address de uma placa de uma máquina, vai estar na VLAN 10. Então, por exemplo, o meu MAC address com final 1 vai estar na VLAN 1. Não importa qual porta do switch eu estou conectando aquela máquina, quando o switch detectar que o quadro que está passando ali é um quadro do MAC address que eu registrei, ele vai jogar essa máquina, essa porta para a VLAN específica. Então, a vinculação é dinâmica baseada no endereço MAC da placa de rede que está conectada no switch. Se eu tenho uma máquina que está registrada, por exemplo, o endereço MAC 00000045, eu vou dizer que isso aqui participa da VLAN 10. E nós temos um outro endereço aqui, tudo zero também, terminado com 2. Participa da VLAN 20. Se nós tivermos um switch, e aqui nós temos a porta 3, e eu conecto a máquina que possui o MAC address final 1, essa porta, né, todos os quadros dessa máquina serão registrados como VLAN 10 automaticamente. Se eu retiro essa máquina daqui e plugo uma segunda máquina, cujo MAC address é o MAC address final 2, né? Então aqui agora passa a ser o MAC address final 2, e mando um quadro para essa porta, esse quadro vai ser tagueado automaticamente na VLAN 20. Ou seja, a minha vinculação foi dinâmica, foi de acordo com a máquina que estava conectada, com a placa de rede que estava conectada naquela porta. Então nós temos esses dois modelos, né? Ou fazemos estático ou dinamicamente. É natural que o modelo estático seja mais comum, né? Configurações dinâmicas, nós precisamos de um controle muito maior das estações. E aí, para conhecer todos os MAC address, quando nós trocamos as placas, por exemplo, vai da manutenção do equipamento, e nós trocamos aquela placa, naturalmente seu MAC address vai ser trocado, e aí, naturalmente, nós começamos a ter mais dificuldade de gerenciar, a gerência é mais complexa. E um outro problema que nós temos com VLANs dinâmicas aí na área de segurança é que os MAC address podem ser falsificados. Então, uma vez que eu falsifico, né, por mais que eu estou segmentando a rede por VLAN e a VLAN não foi pensado para segurança, foi pensado para conter domínio de broadcast, mas nós usamos ela, né, para segurança, como eu disse, nós podemos segmentar e fazer com que tudo passe por um firewall. Uma vez que eu jogo isso numa configuração dinâmica, alguém pode, né, o invasor poderia falsificar seu MAC address, fazendo com que aquela máquina que deveria ir para a VLAN 20, por exemplo, comece a ir para a VLAN 1, né, tendo outro tipo de regra, e aí começa a furar meu modelo de segurança. Então, se na área de segurança, se eu estou trabalhando com VLAN dinâmica, eu não posso pensar num ponto centralizador de filtro, né? Porque aí meu ponto centralizador de filtro, baseado em VLANs, começa a ser comprometido. Eu preciso pensar, por exemplo, num ponto de filtragem baseado em usuários, né? Então, não posso mais pensar só em rede. Está vindo da rede IP, rede 192.680 é um tipo de regra, 92681 é outro tipo de regra. Eu teria que pensar, por exemplo, em usuário, identificação da máquina, se está no domínio ou não está no domínio, né? E, naturalmente, quando eu começo a usar regras de firewall mais complexas, nesse modelo, por exemplo, olhando o domínio de autenticação, o AD, por exemplo, né, Active Directory, naturalmente eu preciso de mais poder de processamento e minha rede começa a ter uma maior necessidade de processamento e memória, né? Então, dependendo da complexidade da minha rede, é mais comum nós optarmos pelas configurações estáticas, né? Mas há modelos, quando nós temos uma necessidade de gestão muito dinâmica, né? Uma gestão que espalhada, por exemplo, por vários campos, né? E que a gestão é descentralizada, então pode ser que em algum momento nós tenhamos que usar
a gestão dinâmica, né? A vinculação dinâmica de portas. E aqui nós temos, então, só o exemplo, né? A vinculação dinâmica aqui das portas, então a VLAN Default 1, que é a VLAN que já vem no switch, né? VLAN Default 1, a porta nova foi configurada para VLAN 10 e as demais portas para VLAN, voltou para VLAN 1. Então nós temos só uma porta configurada numa VLAN diferente da VLAN convencional, né? Que é a VLAN padrão, default. E aí uma observação, normalmente quando nós vamos configurar switches, é recomendado que nós não tenhamos o costume de manter o uso da VLAN 1, né? A VLAN 1 é uma VLAN de gerência, de gestão, e vem em todos os switches. Então, quando nós colocamos uma rede e nós mantemos a VLAN 1 como uma VLAN operacional, pode acontecer de alguém plugar um switch na rede não configurado e esse switch ter acesso a pontos que não deveria de broadcast, né? Nós podemos ampliar o domínio de broadcast sem ter esse planejamento. Então, é natural, quando nós desenvolvemos projeto de rede, que todas as redes têm uma numeração de VLAN diferente da VLAN 1. Né? Inclusive, em alguns casos, nós usamos a VLAN 1 para gerência, para a equipe de infraestrutura, né? Mas o recomendado é que nós retiremos a VLAN 1 do switch, né? Para que ele não trabalhe com essa VLAN 1, para não criar esse risco de criar domínio de broadcast, expandir o domínio de broadcast sem controle. E aqui, naturalmente, nós temos um exemplo de VLAN dinâmica, né? A porta mapeada dinamicamente, baseado no MAC address, né? Então, de acordo com o MAC address, nós jogamos para uma VLAN específica e essas VLANs vão passar, então, de um lado para o outro em cima de um cabo com uma porta configurada como trunk, né? Portas configuradas como trunk. E aqui a exemplificação que nós já dissemos da porta trunk. A porta trunk, ela trabalha com o processo de tagging, né? Então, naturalmente, o que vai passar em cima dessa porta trunk, né? Eu tenho as duas VLANs, como nós estávamos dizendo antes. Nós vamos usar um único cabo, agora nós temos uma única porta aqui com um único cabo conectado, e as duas VLANs passarão sobre esse mesmo cabo, né? Nesse exemplo de cima, é como se nós tivéssemos um switch, esse switch dividido aqui em duas VLANs. Então aqui nós temos a VLAN 1, por exemplo, e a VLAN 2. E aí nós temos uma máquina da diretoria aqui, por exemplo, e uma máquina da diretoria do outro lado. E aí nós teríamos, perdão, uma máquina da diretoria não, uma máquina do financeiro, né? E aí nós teríamos aqui um segundo switch, também conectado aqui na VLAN 1, configurado com VLAN 1 e VLAN 2. Aqui a máquina da diretoria, aqui também a máquina do financeiro. E aí nós teríamos, então, um cabo interligando a VLAN 2 com a VLAN 2, e um outro cabo interligando a VLAN 1 com a VLAN 1, né? Que é esse exemplo que nós temos aqui em cima. Aqui. Nós temos esse cenário. Naturalmente, como nós vimos, nós vamos optar por pegar uma porta específica desse switch, converter ela para a porta trunk, uma segunda porta aqui também converter para trunk e fazer a interligação para um único cabo, vindo para esse modelo aqui, onde todas as VLANs passarão por cima desse cabo. E aí é claro que nós não podemos usar um quadro convencional, porque no quadro Ethernet eu não consigo diferenciar um do outro. Né? O quadro Ethernet ele é feito para rodar sobre uma única rede local, né? Uma única rede física. Se nós estamos colocando múltiplas redes físicas sobre o mesmo meio, né, sobre o mesmo cabo, eu preciso de alguma forma identificar esse cabo. E aí que entra esse processo que nós chamamos de tagging, né, o tagging. É a capacidade que nós temos de expandir um quadro, um frame, né, um quadro Ethernet, e inserir uma identificação. Essa identificação vai dizer qual que é a VLAN. Então, quando uma máquina que está aqui conectada na VLAN 2, né, vamos supor uma máquina do financeiro, quando ele entra nesse switch aqui, ele entra no regular, né, porque ele está entrando pela VLAN 2, então ele não precisa de tag nesse momento. Se ele for falar com uma máquina do financeiro que continua nesse switch aqui, né, uma outra máquina que está aqui, financeiro 3, por exemplo, ele não vai ter problema nenhum, porque ele está dentro da mesma rede física, mas se ele precisa trocar dados com a máquina do financeiro que está do outro lado, ele vai passar por cima desse tronco. Nesse tronco nós sabemos que passa a VLAN 1 e passa a VLAN 2. Então, quando esse quadro chegar nessa interface, na interface de saída desse switch, na interface tronco, ou trunk desse switch, ele será tagueado. Então, ele vai ser colocado aqui, ó, eu tenho quadro Ethernet regular, tenho frame Ethernet regular. Em algum lugar desse frame Ethernet, nós vamos colocar uma tag dizendo que isso aqui faz parte da VLAN 2, né? No caso aqui, nosso financeiro faz parte da VLAN 2. Taguei aqui nessa porta, esse quadro vai seguir pelo meio, né, pelo cabo, e vai chegar na porta trunk do outro lado. Quando o quadro chega na porta trunk aqui do outro lado, essa tag é retirada e nós voltamos a ter o frame original.
Então, quando a máquina 1 recebe esse quadro, ele recebe um frame real, um frame original, né? Ele não vai ter que trabalhar com tag, né? Até porque a máquina trabalha com Ethernet padrão, né? Uma porta de acesso trabalha com frame padrão. Então, essa tag ela é inserida na porta trunk de saída e retirada da porta trunk de chegada, né? E aí, se o caminho for inverso, a mesma coisa. Quando o financeiro 1 devolve o quadro aqui, ele é tagueado aqui e retirada a tag no switch A e entregue aqui para os equipamentos, né? Quando nós olhamos, então, nós temos essa estrutura, né, das VLANs, né, como nós temos aqui VLAN 3, VLAN 1, VLAN 2, e um único cabo. E aí, esse cabo é que nós vinculamos normalmente ao backbone, né? Como nós havíamos dito antes, nós temos num prédio. Isso aí também, backbone, normalmente nós chamamos de cabeamento estruturado, essa rede vertical que nós estamos passando aqui entre um andar e outro, né? Então, esse cabo que nós estamos passando aqui entre um andar e outro, perdão aqui, só corrigir. Esse cabo que nós estamos passando entre um andar e o outro, nós chamamos de backbone, né? E, obviamente, que os switches estão conectados aqui nesse cabo, né? Em algum momento aqui nós temos os switches conectados aqui, né? Ou seja, múltiplos switches empilhados, ou switches individuais, mas eles estão conectados aqui, né? E aí é claro que quem faz essa passagem aqui, isso aqui tem que estar em modo trunk, né? Ou seja, o caminho dos switches, né, da passagem da rede de encaminhamento de dados, tem que estar em modo trunk, né? Então, no geral, um backbone de uma rede estruturada sempre está, todas as portas switches ali estão em modo trunk. Naturalmente, se nós tivermos aqui switches empilhados também com múltiplas VLANs, né, nós também teremos essas portas aqui em modo trunk, e assim por diante. Então, naturalmente, quando nós temos que fazer a passagem de um switch para outro, como nós dissemos, né? A porta que está em trunk, ela coloca a tag e a outra porta que recebe retira a tag. E onde que essa tag entra? Ela entra logo após o endereço de origem e destino. Então, nós temos o quadro original, né? Nós temos destino, origem e o tipo, né? O tipo da rede que está acima, que nós estamos transitando, né? Para qual que é a camada 3 que nós vamos entregar. Temos os dados e temos o frame check. Aí, o que nós vamos perceber? Nós vamos inserir uma tag aqui. Isso aqui é implementado pelo protocolo 802.1q. Né? E nós vamos ver daqui a pouco 802.1q em Q. Né? Mas, por enquanto, nós temos o protocolo que tagueia a rede Ethernet é 802.1q. Ele insere, então, uma tag logo após o endereço de origem, e é claro que o nosso frame check aqui, nosso CRC vai mudar, né? Porque nós estamos colocando mais informações. O CRC original do quadro, ele é configurado pela máquina, né? A máquina de origem aqui calcula ele em cima da porta destino, origem, né? do tipo e do dado, faz esse CRC e coloca no final do quadro. Quando nós colocamos uma tag ali dentro, um número diferente, é naturalmente que essa conta não vai mais bater, né? Então, nós precisamos recalcular esse frame check, né? Esse frame check ele será recalculado, será trocado. E quando nós olhamos essa tag, o que é essa tag, né? Ela é formada por 4 octetos, né? O primeiro conjunto de 4 octetos é qual rede que está trabalhando, né? Qualquer rede que trabalha acima, caso tenha que ser reenquadrado novamente, né? Um conjunto de quadros de priorização, e aqui nós temos a numeração da VLAN, né? Qual que é o número da VLAN que nós estamos transitando. E aqui, se nós fizermos o cálculo, nós vamos perceber que o maior número de VLAN possível é 4.096 no protocolo 802.1q original, né? Então, todos os switches, quando nós compramos, fazem VLAN de 1 até 4.095, na realidade, né? De 0 a 4.095, mas nós vamos VLAN a partir da posição 1, né? E aí, naturalmente, quando nós precisamos, e aí entramos num outro problema, que é a necessidade de fazer uma VLAN passar por dentro de outra VLAN. E esse segundo problema, eu vou voltar aqui para uma área de desenho só para a gente poder debater, ele ocorre principalmente quando nós temos, por exemplo, nós temos aqui nosso prédio, né, vinculado em andares diferentes. E aí, aqui um outro prédio, imaginemos um outro prédio, né, também com andares diferentes. E nós temos aqui uma máquina do departamento financeiro, como nós tínhamos antes, né, precisando trocar informação com a máquina do financeiro na outra
extremidade, mas agora nós estamos em prédios diferentes, afastados, né, distantes um do outro. E vamos imaginar que nós temos agora um centro de entroncamento, né? Por exemplo, dentro de uma universidade. É claro que nós não faríamos dessa forma, né, naturalmente, a não ser que nós estaríamos dando total controle para cada unidade, mas vamos imaginar que seja isso dentro de uma universidade, aqui nós temos um prédio de um instituto, aqui nós temos um prédio de um outro, do mesmo instituto, mais afastado, né? E nós temos aqui a parte de administração da infraestrutura da rede. Ou seja, essa administração ela não tem vínculo com as unidades, né? Com os institutos. Então, nós temos aqui uma máquina do financeiro, só para manter o exemplo, né? Uma máquina do financeiro vinculada a VLAN 1 e uma máquina do financeiro aqui vinculada também a VLAN 1 do outro lado, né? E aí, o que nós queremos? Nós queremos que a máquina do financeiro 1 consiga enviar dados para a máquina do financeiro 2 na outra extremidade. Então, nesse momento, o que nós faremos? Né? Nós selecionaremos uma porta desses switches e interligaremos essas duas portas com o modo trunk. Naturalmente, nós faremos a mesma coisa no switch do outro lado, né? Interligaremos essas duas interfaces também em modo trunk. Então, nesse momento, se nós tivéssemos um cabo que interligasse esses dois switches, essa comunicação estaria resolvida desde que esse cabo também estivesse em modo trunk. Mas nós não temos essa estrutura. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar por dentro de um centro de gerência, né? Vamos fazer uma interligação com esse centro de gerência, só que a VLAN desse centro de gerência foi nos entregue a VLAN 30, por exemplo. E aí, naturalmente, nós não temos como fazer a VLAN 1 agora passar por essa VLAN 30, porque esse switch 1, né, esse switch aqui de gerência, ele não reconhece a VLAN 1. Né? E nós só vamos conseguir fazer com que uma porta trunk ela só consegue taguear VLANs que ela reconhece. Então, para eu conseguir taguear aqui VLAN 1 nesse switch, eu tenho que criar VLAN 1 aqui, e para eu taguear a VLAN 1 aqui também, eu também preciso criar VLAN 1 aqui dentro. Mas o switch de administração não tem mais VLAN 1, só tem VLAN 30. E mesmo que ele tivesse VLAN 1, a VLAN 1 dele não é a mesma VLAN 1 que eu estou trabalhando, né? Porque são administrações separadas. Então, meu domínio de broadcast é um, o domínio de broadcast dele é outro domínio de broadcast. Da mesma forma que eu vou criar VLAN 1 nesse switch, também criei a VLAN 1 no switch baixo, né? Como nós já vimos aqui, né? Então, naturalmente, o que nós vamos ter que fazer? Criar dentro desse switch aqui de gerência a VLAN 30, desse switch nosso de saída, de entroncamento, a VLAN 30 também. E aqui no switch que vai receber a conexão, vamos selecionar uma outra porta aqui, também vai ter que implementar a VLAN 30. E aqui nós vamos escolher uma outra porta, né, só para ficar correto o exemplo. Uma outra porta aqui, implementando a VLAN 30. Então, o que nós temos agora? Nós temos uma máquina do financeiro conectada na minha VLAN 1, passando por uma rede de gerência que não é minha, sobre uma VLAN 30. E precisa ser entregue do outro lado aqui na VLAN 1 também. Então, o que nós vamos fazer? O quadro saiu da máquina aqui naturalmente, um quadro normal, né, com destino e origem e o resto dos dados, o tipo e assim por diante. Ele vai ser tagueado quando passar aqui na porta trunk com a tag da VLAN 1, vai seguir para a próxima porta aqui do switch na sequência. Esse switch vai entender que a VLAN 1 que ele está buscando, né, o MAC address da máquina que está buscando está do outro lado. Então, ele vai inserir aqui agora, nessa saída, a tag da VLAN 30. Então, nesse momento, nós vamos ter endereço destino, endereço de origem, tag da VLAN 1, tag da VLAN 30, tag da VLAN 1 e assim por diante, né? Aí nós vamos ver o padrão certinho como é que ele vai fazer. Mas nós vamos ter as duas tags, nós temos as duas tags. Essas tags seguem. Quando chega nesse switch, ele vai soltar nessa outra porta, porque é VLAN 30 falando com VLAN 30. Bateu aqui, aqui se retira a tag 30. A tag 30 é retirada daqui. E aí nós voltamos a ter o 802.1q original, com a tag 1, né? Chegou nessa porta trunk, entregou aqui. Quando chega nessa porta trunk aqui, a tag 1 é retirada e entrega então o quadro, para a máquina, né? Então, quando nós precisamos fazer com que uma VLAN passe por dentro de outra VLAN, nós usamos um protocolo chamado 802.1 QenQ, 802.1AD a QenQ, né? Ou seja, antes era 802.1Q, agora é um Q em Q, ou seja, um protocolo de tag dentro de outro protocolo de tag. E o que nós vamos perceber? Nós tínhamos destino e origem.
nós fizemos uma abertura nesse quadro Ethernet e inserimos a primeira tag que nós estávamos trabalhando, né? A tag da VLAN 1. Da mesma forma, nós abrimos novamente um espaço aqui e inserimos aqui a tag 30. E esse quadro segue. Observe que as tags têm o mesmo padrão, né? Vai ter o tipo de protocolo, vai ter a priorização e o número da tag. A tag não muda. O que nós estamos fazendo agora é simplesmente colocar duas tags. Então, a nossa tag da VLAN 1 está aqui, né? A tag da VLAN 30 está antes, e quando esse quadro chega no switch da VLAN 30, essa tag é retirada, eu volto a ter 802.1q original. Quando eu coloco a segunda tag, eu passo a ter 802.1 AD QNQ, né? que é o conhecido popularmente como QNQ. E com isso, então, naturalmente, na primeira vez que eu faço 802.1q, eu tenho que calcular o CRC, porque CRC é baseado no 802, na tag da VLAN 1. Quando nós vamos colocar uma segunda VLAN, naturalmente, essa soma não bate mais, CRC não bate mais, nós temos que calcular um segundo frame, um FCS, né, um CRC, e quando nós retiramos a tag, naturalmente, o switch que retira a tag QNQ recalcula, fazendo com que o nosso quadro volte a ter o CRC da VLAN 1. Quando o switch chega e retira, né, chega no switch de destino, ele retira a tag da VLAN 1, ele recalcula para ter novamente o CRC original. E aí nós temos, então, essa sensação, né? Nós estamos vindo aqui de uma rede qualquer, uma tag, nós passamos, como nós vimos ali, pelo nosso switch, vamos subir para um switch de gerência independente, nós inserimos uma segunda tag, essa tag, então, é retirada na chegada, essa tag é retirada e passa, então, só a tag original. E quando nós olhamos aqui o quadro, nós temos o quadro aqui, o preâmbulo, então, né? Que é o que marca o início do quadro, endereço de destino, endereço de origem. No quadro original, nós temos aqui o tipo, os dados e o CRC. Quando nós fazemos 802.1q, nós vamos abrir um espaço aqui e implementar a primeira tag para 802.1q. Quando nós vamos para 802.1q em Q, nós abrimos novamente um espaço e inserimos a tag novamente. E com isso, então, nós conseguimos agora ter uma VLAN dentro de outra VLAN, né? Ou seja, fazer com que uma VLAN passe dentro de outra VLAN. E aqui eu deixei os comandos de configuração de VLANs no switch Cisco. Nós vamos ter um vídeo específico fazendo essas configurações, né? Mas só para ficar listado, né? Então, dentro do switch Cisco, quando nós vamos começar a configuração, nós entramos no modo de Enable, né? Nós habilitamos o switch. Então, primeiro nós temos o modo de edição do SO, do Cisco, o que me permite, por exemplo, apagar as configurações, fazer a carga de um novo iOS. Depois nós entramos no modo de Enable, modo habilitado, onde nós conseguimos dar comando show, por exemplo, para demonstrar. Então, show VLAN vai me mostrar quais as VLANs que eu tenho, né, detalhadamente. Show VLAN brief me dá a lista das VLANs num resumo, uma espécie de resumo. E aí depois nós entramos no modo de configuração, né? Então, nesse momento nós podemos configurar, criar VLANs e configurar portas. Para criar uma VLAN, simplesmente nós damos o comando VLAN e o número da VLAN que nós queremos criar. Nesse momento a VLAN já é criada e nós entramos no modo de configuração dessa VLAN. Nós podemos dar um nome para essa VLAN, né, como name test, chamamos essa VLAN de teste. E aí sempre que nós entramos, observe que nós estávamos aqui no modo Enable, habilitamos config e nós passamos a ter o modo config aqui. Uma vez que nós habilitamos uma VLAN, nós entramos na configuração de VLAN. Então, nós estamos no modo de configuração de VLAN. Para eu poder trabalhar com outras configurações, eu preciso sair do modo de configuração de VLAN. Então, dou um exit, né? Para que eu saia desse modo aqui de configuração de VLAN e volto só para o modo de configuração regular. E entra aqui, então, interface Fast Ethernet 01. FA é Fast Ethernet, né? 0 é o meu barramento 0 dentro do switch, porta 1. Então, se eu imaginar um switch convencional, um switch barra, o que nós temos lá? Nós temos um switch e uma quantidade de portas, né? As portas não estão muito bem desenhadas, mas nós temos esse conjunto de portas aqui. Então, nós estamos falando FA0, quer dizer, o barramento 0 do switch na porta 1, né? Quando nós temos um switch que ele é de chassi, por exemplo, né, nós temos um chassi com uma placa e essa placa que possui portas, né? Então, nós teríamos três denominações. Nós teríamos FA
0, quer dizer, chassi 0, na placa 0, a porta 1, né, que seria essa porta aqui. Então, essas nominações que nós vamos ter, elas variam de acordo com o que nós vamos configurando. Por exemplo, na linha HP e Aruba, quando nós virtualizamos os switches, fazendo com que eles, criamos um fabric, né, fazendo com que eles se comportem como se fosse um só, nós pegamos 2 switches, né, aqui, e nós configuramos como se eles fossem um só, e aí nós vamos enxergar ele como um só. Em vez de nós termos também duas numerações, nós passamos a ter 3, né? Qual switch, né, nós estamos acessando, né, dentro desse switch, qual o barramento dele, depois qual a porta. Quando o switch é independente, nós temos qual é o barramento e qual a porta, né? Então, essa configuração ela vai mudando conforme a arquitetura que nós vamos montando. Então, aqui nós entramos na configuração da porta 01, e aí nós mudamos o modelo da porta agora para acesso, ou seja, essa porta é uma porta de acesso, e ela vai acessar a VLAN 11. Então, essa máquina que nós colocamos nessa porta aqui, na porta 1, vai ter acesso à VLAN 11. E aí, quando nós damos um end aqui, nós finalizamos a configuração, né? Para colocar, acessar um conjunto de portas, nós veremos também no exemplo, mas basicamente entra no modo de configuração, interface, range, nós vamos selecionar um range agora da Fast Ethernet, que sai da 01 e vai até a 010. E aí, quando nós fazemos isso, nós vamos entrar no mesmo modo aqui de configuração da interface, e aí, se nós fizermos a mudança das portas aqui, então, por exemplo, switch port, mode access, nós vamos mudar a porta de 1 até 10. Switch port, access VLAN 11, essas portas passarão, de 1 a 10, passarão a ter acesso a VLAN 11. E aqui nós temos o exemplo de uma configuração de uma porta tronco, né, trunk. Nós entramos no modo de configuração, selecionamos a porta, né, naturalmente, está aqui a porta. Nós mudamos essa porta agora para o modo tronco, então ela não é mais modo acesso, agora o modo dela é modo trunk. Só que quando nós mudamos a porta para o modo trunk, aí depende da linha de switch que nós estamos utilizando, se é a linha Nexus, se é a linha Catalyst, cada uma delas tem um comportamento com essas portas. Então, quando nós fazemos isso, nós temos que dar permissão de qual VLAN vai passar por cima desse tronco. Então, nós vamos ali switch port trunk, permite todas as VLANs, né? Nós podemos permitir aqui só VLAN 10, só VLAN 5, só VLAN 20. E quando nós colocamos isso aqui, em cima desse tronco pode passar todas as VLANs, né? Isso é útil quando nós queremos isolar tráfego. E aí nós podemos permitir uma VLAN ou outra. E aí nós entramos então agora, para nós começarmos a debater esse assunto aqui na camada 2, mas nós vamos aprofundar um pouco mais na camada 3, roteamento entre VLANs, né? Nós sabemos, como nós já vimos lá no exemplo, que quando eu uso uma LAN, né, uma rede LAN que está num switch sem VLANs, nós somos obrigados a fixar um IP. E aí o que nós percebemos? Aqui nós temos uma classe de IP /16, /16 nós temos a máscara 255.0/0.0, ou seja, os dois primeiros números do IP é que define a rede. Então, a rede que começa como 1010, as máquinas que estão com o endereço 1010 fazem parte de uma rede, e as máquinas que estão com o IP 1020 alguma coisa fazem parte de outra rede. E aí o que nós percebemos? Para que essas máquinas da rede 1010 conversem com a máquina 1020, nós precisamos ligar aquelas duas interfaces de roteador que nós vimos lá antes, né? Fazendo então com que esse quadro seja entregue aqui, esse pacote IP seja entregue a essa interface roteador e ele solte na anterior. Do mesmo jeito que a gente viu no exemplo, que nós vimos no exemplo na parte anterior do vídeo. É claro, quando isso acontece, nós poderíamos usar o que nós fizemos aqui, né? 2 cabos, como nós tínhamos visto lá atrás, um ligado no switch numa porta com VLAN 10, outra com VLAN 20, atribui os IPs aqui então igual ao 1010 com 1010, 1020 com 1020, e naturalmente o quadro que chega nessa interface nós conseguimos jogar para essa e vice-versa, né? Mas esse modelo, como nós vimos lá, é ineficiente. O normal é nós usarmos um único cabo, então esse switch aqui entra um único cabo aqui, e dentro desse cabo passam múltiplas redes virtuais, né? Múltiplas VLANs. Então, para fazer a comunicação de VLANs, roteamento entre VLANs, nos roteadores nós utilizamos subinterfaces. Então, dentro desse roteador aqui, é como se nós estivéssemos vendo 3 placas Ethernet. É como se fosse uma porta-tronco, é a implementação da ideia da porta-tronco em camada 3. Então, ele vai fazer um tronco na camada 2 da placa do roteador. Então, a Ethernet do roteador vai ser um tronco, mas ele vai criar 3 subinterfaces de camada 3 para poder fazer o tráfego de IP, né? Porque eu não consigo ter mais de um IP em cima de uma
IPs de redes diferentes em cima da mesma interface física, né? A gente até pode colocar, mas o funcionamento é bem ruim, não é recomendado, não faz parte dos RFCs, né? Então, nós temos que colocar uma rede IP em cima de cada rede física. Então, se nós temos naquele tronco passando 3 VLANs, nós temos que configurar aqui 3 subinterfaces em cima de uma única interface física, ou seja, em cima daquela única rede física vai passar 3 redes IPs, e com isso nós conseguimos fazer esse roteamento, né? Isso nós veremos também na camada 3, nós voltaremos a esse exemplo na camada 3. E aí a configuração desse roteador, da mesma forma nós entramos no modo Enable, depois configure terminal, né, para aguentar a configuração, entramos na interface, só que agora observe que nós estamos entrando numa subinterface. Então nós estamos pegando a primeira roteador, o primeiro barramento do roteador, a interface física 1, e criando a primeira interface virtual que vai rodar dentro da interface física, igual como nós fazemos em Linux, né? Quando nós damos lá um ifconfig e criamos uma subinterface, uma interface física para rodar mais de um IP, né? Mesma característica. Aí então, dentro, né, uma vez que nós fizemos isso, nós criamos uma subinterface, e aí nós colocamos na descrição aqui, VLAN 10, essa descrição é opcional, né? Na hora que nós for darmos um showrun ou show interface, vai aparecer a descrição. Qual encapsulamento que nós vamos usar? .1Q 802 1Q, né? Então esse 1Q aqui é do protocolo 802 1Q. E aí qual a VLAN que nós vamos atender? A VLAN 10, né? É a VLAN 10 que eu quero atender. Então essa subinterface 1.1 vai trabalhar na VLAN 10, na camada de enlace, e eu vou atribuir a ela esse endereço IP na camada 3. Então na camada 3, ela tá trabalhando com o endereço IP, e na camada 2 ela está trabalhando com o protocolo 802.1Q, né? Então, nós estamos juntando agora VLAN com roteamento. E era isso, então, que eu queria conversar com vocês sobre a camada 2, e aí no próximo vídeo nós veremos uma parte de configuração dos switches, né? Exemplos práticos de configuração de switches da Cisco, que naturalmente é muito próximo de suítes HP, suítes Extreme, suítes da Aruba, são próximos, né? Até o próximo vídeo.